Coisa linda. Tenta mexer com esse negócio aqui ainda. Maravilha, meus irmãos. Sr. Gildo, coisa linda. Coisa linda. Meus amigos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos aí na semana após ressurreição. A igreja tem conseguido, ao longo da sua história, celebrar o Natal. E aí, naqueles momentos que antecedem ali o 25 de dezembro, nós fazemos as nossas cantatas, falamos sobre o nascimento de Jesus. Depois, nessa época de Páscoa, nós falamos também sobre os momentos que antecederam a Páscoa, como foi acabado de ser interpretado por meio desse cântico. Mas e depois da ressurreição? O que aconteceu? Esse texto aqui vai nos mostrar mais ou menos esse período em que nós estamos vivendo, aí uma semana depois da ressurreição de Jesus. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com os discípulos? Aqui nós vamos ver algo que João relata logo após a ressurreição de Cristo, que está lá, que foi registrado em João capítulo 20. Agora no capítulo 21, nós vamos ler aí, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. Se não achar, João, meu amigo. Escola bíblica para você aí. Vamos lá. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíade. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos Zebedeus, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E saltaram em terra. Viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pedro, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Pedro, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe
todas as coisas. Sabe que eu o amo. Assim, Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aí, feche seus olhos, vamos orar, Pai. Nós clamamos pelo poder que há no nome precioso de Jesus, como acabamos de ouvir, ó Deus, por meio dessa música. Há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos. Faça-nos, ó Deus, compreender, ó Pai, o que este texto tem para o nosso dia de hoje, ó Deus, para a nossa vida, Deus, para a nossa história. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns dias depois de ressurgir, Jesus aparece aos seus discípulos. Ele já tinha aparecido para Pedro, para Maria Madalena, logo no domingo da Páscoa, vimos aqui na encenação. Ele aparece logo em seguida para os seus discípulos. Eles estavam na casa, escondidos. Jesus aparece no meio da casa lá. O livro do Evangelho de João vai mostrar isso. E depois aparece para os discípulos e mais Tomé, que não tinha acreditado. Ele aparece para Tomé e os discípulos 8 dias depois. E logo depois, agora aqui, que acabamos de ver, alguns dias depois, Jesus aparece nessa cena aqui. Eles estavam no mar da Galileia. Uma região a cerca de, numa linha reta, 130 quilômetros, e se for pelo caminho das estradas, vai dar mais ou menos 170, 180 quilômetros de Jerusalém. Então, eles já estavam distantes de Jerusalém, onde Jesus havia ressuscitado. E eles estão lá, nessa caminhada, aproximadamente entre 3 a 5 dias de caminhada, eles chegam lá no mar da Galileia, e Pedro tem uma brilhante ideia: vamos pescar. Ele sai para pescar e não consegue pegar peixe nenhum. Jesus aparece, manda jogar a rede do lado direito e eles pescam 153 grandes peixes. Jesus ceia ali com eles, se alimenta ali com eles, e logo em seguida tem um encontro específico com Pedro na praia, onde ele pergunta por 3 vezes se Pedro o amava. Vocês provavelmente conhecem perfeitamente essa história. Mas eu queria destacar aqui nesse texto alguns aspectos em que Deus ele se aproxima do homem para tentar resgatá-lo. Pedro, após a crucificação de Jesus, e Jesus aparecer novamente ressurreto para ele, parece que Pedro vive ali um momento, e não só Pedro, como os demais discípulos, um momento de um misto de sentimento em que os colocam numa situação, no mínimo, preocupante. E Jesus, então, precisa novamente se apresentar para eles nessa tentativa de reanimá-los, essa busca de botá-los novamente no eixo, na linha daquilo que Jesus tinha proposto para eles. Quero pensar com vocês aqui rapidamente nessa reflexão dessa noite, e alguns aspectos na nossa vida em que pode vir a acontecer, ou quem sabe na vida de alguém que está aqui nos visitando, nos acompanhando pela internet, momentos em que nós oscilamos diante daquilo que Deus tem como proposta para a nossa vida. Um misto e uma explosão de situações que aconteceram na cabeça desses discípulos, que os deixaram, sem dúvida nenhuma, sem muito norte, sem um referencial, quem sabe, absoluto, como eles tinham semanas atrás. Semanas atrás, eles estavam entrando em Jerusalém com ramos, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, como foi nós acabamos de ouvir aqui agora. Depois, logo em seguida, Jesus é crucificado. E diante de uma semana de uma explosão de alegria, na outra semana uma explosão de tristeza, luto, dor, vergonha, medo, tudo isso que eles estavam vivendo. Logo em seguida, Jesus aparece para eles, uma explosão de alegria, mas num ato contínuo, Jesus desaparece. Uma explosão de dúvidas. Olha como está aqui, ou provavelmente estava a cabeça desses discípulos aqui. E Jesus preocupado o tempo todo para que eles continuassem com a missão que ele começou lá 3 anos atrás, de discipulado e ensino para aqueles seus discípulos. Quero pensar aqui com vocês esse empreendimento que Jesus colocou diante, logo após da sua ressurreição, de resgatar os seus discípulos para o centro da sua missão. O resgate que Jesus fez na vida daqueles discípulos.
e sobretudo na vida de Pedro. Igreja, parece que é muito fácil nós nos identificarmos com alguns momentos da história desses discípulos dentro dessa gangorra espiritual e emocional que provavelmente eles estavam vivendo. Talvez, pode ser o caso de alguém aqui nessa noite, como Pedro e aqueles demais discípulos, vivendo uma intensa dúvida diante do que seria o amanhã. Pode ser o caso de alguém. Eu queria pensar com vocês sobre o resgate. Como Deus ele pode resgatar a nossa fé. Como Deus pode resgatar o nosso chamado. Como Deus ele pode resgatar a nossa vida e o sentido da nossa vida, o porquê nós estamos aqui, o que Ele tem proposto para cada um de nós. Diante das lutas que nós vivemos, todos nós vivemos, podemos sim, ora, vivermos momentos baixos da nossa fé. O que nós podemos pensar sobre isso? Porque o texto nos mostra de uma forma assim, um pouco estranha, que Pedro, ele tem uma ideia no versículo 3, diz assim o texto: Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Pode parecer algo um pouco até natural do homem. Pedro estava preocupado com, muito provavelmente ali com alimentação, talvez com fome do grupo. Pescar era o ofício de Pedro antes de Jesus, vocês lembram disso perfeitamente. Só que o que nos traz estranheza é exatamente isso, porque em Lucas capítulo 5, Jesus se apresenta para Pedro, lá na grande pesca maravilhosa, e que há muita semelhança nesse texto. E Jesus fala para Pedro: Pedro, de hoje em diante eu vos transformarei em pescadores de homens. Muda totalmente a perspectiva de Pedro, a partir de Lucas 5. Pedro larga as redes e começa a seguir a Jesus. Vocês lembram disso? Você é aluno da escola bíblica dominical, sabe disso. E aqui, depois que Jesus morre, mesmo aparecendo depois da sua ressurreição, Pedro fala assim: olha, vou voltar a pescar. Eu vou pescar. Meus irmãos, como essa frase, alguns versículos, algumas palavras da Bíblia, elas, enquanto nós estamos meditando em oração para ministrar aqui a mensagem de Deus para a vida de vocês, como algumas mensagens elas pulam da Bíblia e saltam aos nossos olhos de uma forma tão intensa, quanto essa aqui saiu nos meus olhos. Pedro dizendo, vou pescar. Que coisa impactante diante da proposta que Deus tinha para Pedro. Deus falou: Pedro, você não vai pescar mais. Vocês lembram disso? E Pedro aqui vem numa contramão, falando assim: eu vou pescar. Parece que em alguns momentos em que nós sofremos alguns tipos de frustrações na vida, a nossa cabeça utilitarista desse nosso tempo tenta meio que forjar aquilo que Deus tem para cada um de nós com atividades contraproducentes. Eles tentam pescar e não pegam nada. Atividades inúteis. Atividades que só causam cansaço, vergonha, dor, desperdício de tempo. Se Pedro parasse e pensasse assim: olha, eu vou, sei lá, assistir uma série na Netflix, vou maratonar, ele ganhava mais do que ficar lá pescando, não pescando nada. São as nossas atitudes que nós tomamos em alguns momentos da nossa vida, que sei lá da onde a nossa cabeça criativa cria, talvez para fugir de uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós. E aqui, provavelmente, influenciada por tudo aquilo que Pedro estava vivendo. Tristeza,
perdeu um amigo e esse amigo apareceu e desapareceu, luto. Pedro estava envergonhado, muito provavelmente, porque falou que ia seguir Jesus até os últimos pontos e ele nega Jesus, provavelmente muito envergonhado. Pedro talvez também aqui com medo até mesmo de morrer, de ser achado pelos sacerdotes e morrer também, um misto de sentimentos ruins, e Pedro então fala assim: vou pescar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vou pensar com vocês aqui nessa palavra, nessa atitude de Pedro, em que Jesus toma a frente para mudar logo após, uma atitude que ela é contraproducente, uma atitude que só gera cansaço. Sai para pescar e não pega nada. Perigo das nossas decisões erradas. Tomamos essas decisões contra nós mesmos, porque só cansa. Primeira coisa que eu queria pensar com vocês: essas decisões erradas, essas escolhas erradas, nós precisamos ter cuidado quando nós tomamos essas decisões com a cabeça quente, frustrados, com medo, com vergonha. Pedro toma essa decisão e acaba metendo em uma grande enrascada, e essa enrascada é a segunda coisa que eu quero falar com você, que além dele se prejudicar, ele ainda consegue levar mais gente com ele. Decisões com a cabeça não muito tranquila podem nos prejudicar, porque nós vamos fazer um trabalho inútil, e além de fazermos coisas inúteis, ainda levamos pessoas junto com a gente, porque os discípulos falaram: nós vamos também com você. Olha que coisa, olha que responsabilidade que nós temos diante das nossas decisões. E os discípulos, que poderiam fazer outra coisa, passam então a fazer aquilo que Pedro estava influenciando na vida deles, algo inútil: pescar vento, para sofrer vergonha a noite toda e não pegar nada. A segunda coisa, que além de nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão ao nosso redor, decisões erradas, escolhas feitas com base em sentimentos, cabeça quente, elas são decisões que só vão trazer frustrações. Pegaram absolutamente nada. Amigo, você que nos visita nessa noite, o que nós estamos fazendo da nossa vida, ou qual área da nossa vida que nós estamos produzindo ou tentando fazer alguma coisa que o resultado é nada? Isaías vai dizer no seu relato que essa agitação, ela só causa lama e lodo. É como um mar agitado. A preocupação de que aquilo que eu faço com a minha vida e que nós fazemos com as nossas escolhas está de fato servindo para alguma coisa. O texto mostra que absolutamente nada, e o texto continua, versículo 4, que ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Eu pensava que além deles tomarem essa decisão errada, Jesus, ele toma esse posicionamento de ir ao resgate dele, por conta de estarem ali no lugar errado, fazendo a coisa errada, e por conta disso, não ter nenhum resultado positivo. Jesus vai e toma uma iniciativa. Ele vai ao romper do dia ao encontro deles e fica ali na praia observando. Olha que coisa, mais outra coisa interessante que esse texto nos mostra. Jesus aparece mais uma vez aos seus discípulos logo pela manhã e fica ali na praia olhando eles passando aquela vergonha, pagando aquele mico, trabalhando e não pegando nada. Que frustração. E Jesus lá na praia, eu fico pensando em Jesus, olha assim: mas eu não falei para você fazer isso, cara. Por que você está fazendo isso? Aí, quebrou a cara. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente no nosso dia a dia, diante dos nossos afazeres. E Deus fala assim: por que você está fazendo isso? Eu já falei para você não fazer isso. Mas Jesus assiste. Talvez por conta do nosso livre-arbítrio. Ele permite até que nós tomemos algumas posições, mesmo que essas posições não vão dar em nada. E alguns de nós até às vezes vão chegar na loucura de culpar Deus. Dizer: Deus, você não está vendo que eu não estou pescando, não estou conseguindo pescar nada. E Deus falou: não mandei você fazer isso. Agora eu vou ficar vendo você fazer aqui, pagar esse mico aí, fazer essa vergonha.
Mas interessante é ver que Jesus vem ao romper do dia, e isso é tão lindo, é tão poético, que imagina a noite saindo e o amanhecer, o sol nascendo ali na beira da praia, e Jesus vendo todo aquele cenário, e aí de repente a partir dali começa a mudar toda aquela situação, porque a presença de Jesus chega, e ali acontece o reencontro com os seus discípulos, a partir desse momento do romper do dia, do amanhecer. Que coisa linda. Eu queria pensar aqui 3 coisas rapidamente sobre esse romper do dia. Parece que ele, em alguns casos, nos permite passar uma noite inteira em sofrimento para nós aprendermos uma lição, a lição da noite. Fazendo o que não era para fazer. Então eu vou deixar você aprender aí a noite toda, jogando essa rede, passando esse sufoco, e eu estou aqui esperando o amanhecer. Que coisa linda, né? O nosso Deus é maravilhoso. Você para de fazer com isso. Sai dessa. E a gente começa a perceber algumas coisas, alguns sufocos que a gente passa, a gente procura Deus, Deus está ali. É a segunda coisa que esse texto vai nos mostrar, que ali, ele permanece ali nos observando. Deus, ele vai ao nosso encontro, nos observa nos momentos em que nós nos metemos nas nossas maiores confusões. Eu preciso perguntar aqui para você, quantas vezes você está lá pescando, nada, no nosso fogo, e de repente Deus aparece no amanhecer do dia. De repente ele chega e traz a solução como chegou aqui. Terceira coisa que esse texto nos mostra, que ao amanhecer pode também simbolizar um recomeço na nossa história. A palavra de Deus vai nos mostrar, por exemplo, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela renova-se cada grande é a sua fidelidade. E o Salmo 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só uma noite, só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É isso que aconteceu aqui. Chorando, na luta, na guerra, tentando pegar e nada. E amanhecer, Jesus vem, depois de uma noite de cansaço, fracasso, vergonha, inutilidade, o reencontro renovador da presença de Jesus na nossa vida. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Ele se apresenta para nós nos momentos mais difíceis, mesmo que esses momentos tenham sido nós mesmos que tenhamos provocado. Ele se apresenta para nós. É a graça de Deus, é o perdão de Jesus, é esse reencontro que apresenta mais uma vez, e aqui pela terceira vez na vida de Pedro. Mas o texto prossegue, Jesus ali naquela busca, na tentativa de trazer os seus discípulos para o centro da sua mensagem. O texto diz, no versículo 5, que Jesus perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Olha como Jesus, esse mestre, ele não chega acusando. Jesus, ele fala assim, olha, mais ou menos assim, numa linguagem nossa, fala assim: e aí, gente? O trabalho todo de vocês aí, né? Acordou cedo, foi trabalhar, e tem alguma coisa aí, né, como resposta disso que vocês fizeram? Qual é o resultado dessa corrida da vida que vocês estão levando? Onde vocês querem chegar com essas agendas cheias? Jesus está perguntando aqui para os discípulos. Todo esse empreendimento que você tem dedicado na sua vida aí, qual é o resultado? Jesus, esse mestre lindo, que ele nos leva a uma reflexão. Ele sabia fazer perguntas, para que essas respostas saíssem de nós mesmos. Coisa linda, né? Talvez se fosse alguns de nós, eu falasse: está vendo aí, cara, não falei, não era para você fazer isso, o que você está fazendo aí? Mas ele nos faz refletir. É isso que a palavra de Deus ela tem esse poder de provocar em nós essa reflexão. E após essa reflexão, a palavra de Deus nos leva também a uma conclusão e uma confissão. É isso que o texto nos mostra. Depois de refletirmos e olharmos para o nosso trabalho, para a nossa dedicação, para o nosso suor, para o nosso cansaço, para a nossa inutilidade, para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos pecados, só resta uma resposta para Jesus. E falar assim: Jesus, o resultado é zero.
não tem resposta, não temos o que comer. Coisa maravilhosa. Aqui Jesus está trabalhando em nós esse reconhecimento dos nossos projetos falhos. Como é importante isso no Evangelho e na Bíblia toda. Aqueles discípulos, eles olham e respondem para Jesus: Mestre, tudo isso que nós empenhamos a fazer não tem dado resultado. Igreja, Senhor Jesus Cristo, aqui cabe uma reflexão tão poderosa na minha e na sua vida, cara. Qual tem sido o resultado dos nossos esforços profissionais, por exemplo? Temos corrido tanto nesses últimos tempos, com as agendas tão lotadas, e olhar para tudo, para 20, 30, 40 anos de trabalho, e olhar para isso, o que você vai levar dessa vida? Olhar para nossas famílias, para dentro da nossa casa, como pai, como marido, como esposa, e Jesus nos traz essa reflexão: e aí, tem alguma coisa de comer aí? Resultado do seu trabalho da noite toda, existe alguma coisa? Pararmos e pensarmos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quantos anos de investimento tem surtido algum efeito? Parar e pensarmos na nossa vida religiosa, espiritual, a nossa oração, a nossa leitura bíblica, a nossa vinda na igreja, tem surtido algum fruto? Tem alguma coisa para Deus comer depois daquilo que nós estamos fazendo? Essa pergunta que o texto nos faz. E se não tiver, igreja do Senhor Jesus, reconheça. Se não, Jesus, as minhas orações não estão sendo ouvidas, quem sabe não está subindo, não está saindo desse teto. Eu estou olhando para a minha vida espiritual e parece que eu não avanço, não tem frutos, eu não ganho ninguém para Cristo, eu não falo de Jesus para o meu vizinho, não tenho o que comer. O texto prossegue. Versículo 6, então Jesus, diante da confissão deles, do reconhecimento do seu fracasso, Jesus então diz: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Aqui está a solução dos nossos problemas. A solução do nosso ativismo religioso. A solução da nossa contraproducência. A solução de todo o nosso fracasso, vergonha, medo e dor e luto. O nosso tempo em que nós vivemos, de agito do mar que tem produzido lama e lodo. Está aqui. Ouvir o direcionamento de Jesus. Senão nós vamos continuar jogando a rede do lado errado. Você, é ali, eu sei onde é, eu sei qual é o problema da sua vida, eu sei a palavra que você tem que falar, eu sei a atitude que você tem que tomar, Pedro. É ali, joga ali. Eu vi esse direcionamento, foi que Maria falou para Jesus, para os serventes, lá em Caná, no casamento de Caná, falou assim: olha, Maria olha para os serventes e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. A resposta, a solução para os nossos fracassos e medos está em ouvir Jesus. E ele falou: jogue a rede do lado direito, não foi do lado esquerdo. Do lado direito. Eu não estou falando de política aqui não, viu, gente? Estou falando de... Jogue a rede do lado certo. Acerte. Em nome de Jesus. Pare de ficar essa vida louca que vocês estão produzindo nada. E aqueles discípulos, então, ao ouvir a voz de Jesus e obedecer, o problema foi resolvido. E logo em seguida, ali acontece, então, aquela refeição maravilhosa. E depois dessa refeição maravilhosa em que Jesus e os seus discípulos vivem, o texto prossegue. Eu vou pular aqui para o versículo de 15 a 17, que é aqui que nós vamos focar para encerrar a nossa reflexão. Uma vida ou atitudes que estão sendo, desculpa a palavra, meus irmãos, ela é forte, mas a gente precisa refletir sobre isso. Uma vida inútil, atitudes inúteis que podemos estar desempenhando ao longo da nossa história. Ou atitudes que não estão produzindo resultados. Elas precisam
primeiramente de ter esse encontro com Jesus. E ao ter esse encontro com Jesus, fazer esse reconhecimento, essa autoanálise, reconhecer os seus pecados, dizer a Ele que aquilo que você está fazendo não está dando certo, e a partir de agora, então, começar a obedecer à voz de Jesus. Ponto. E aí Jesus, então, chama Pedro para uma conversa particular. E aqui que eu queria conduzir o fechamento dessa mensagem. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, chama Pedro para uma conversa pessoal. No CPF de Pedro. Assim, Pedro, é contigo que eu quero trabalhar. De uma forma individualizada. Pedro sempre foi um líder. E Jesus o chama para essa conversa. E nessa conversa, o direcionamento de Jesus na vida de Pedro tem um tema central. E talvez, ou melhor, eu vou tirar esse talvez e vou afirmar que é o tema da Bíblia, que é o nosso amor a Ele. Jesus faz a pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde, você conhece perfeitamente a história, mas esse texto ele é um pouco confuso devido à nossa tradução no português. As palavras lá no grego, elas foram traduzidas para a nossa versão em português como amas, amor, tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. E parece que Jesus está fazendo as mesmas perguntas 3 vezes, mas não é. No grego há uma diferenciação da palavra. Jesus faz a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Falando, Pedro, ágape. Ágape é um amor sacrificial, o amor de Deus, o amor incondicional. Pedro, você me ama de forma incondicional? E Pedro responde, Senhor, eu philos, que é, eu tenho um amor, uma amizade com o Senhor. É a resposta de Pedro. É um amor filéu, é um amor entre amigos. Não é um amor que Jesus estava esperando. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama pela segunda vez? E Pedro novamente responde, Jesus, eu sou seu amigo. E aí pela terceira vez Jesus fala a Pedro, você é meu amigo? Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe. Mas Pedro identificou ali com uma certa tristeza que Jesus queria, era muito mais do que esse amor de amigos. Era um amor sacrificial que Jesus esperava de Pedro. E a partir desta resposta, Jesus fala, vai e apacenta a minha ovelha. Vai com base no amor incondicional que eu tenho por você e dê a sua vida em dedicação às outras pessoas. Cuide das pessoas. O último resgate que eu queria destacar aqui nessa noite é o resgate do afeto. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós hoje, temos conseguido, talvez, quem sabe, de uma forma, talvez, maior da história, alcançar um conhecimento de Deus e acerca de Deus como jamais visto em todo o cristianismo. Temos um conhecimento intelectual, científico, teológico de Deus absurdo, como Pedro teve por andar com Jesus por 3 anos. Temos experiências com Deus de forma também tremenda. O Evangelho tem crescido no mundo. Somos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo seguindo a Jesus Cristo. Mas talvez, como a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, onde o anjo da igreja, Jesus fala ao anjo da igreja, eu vou ler o texto aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 4 diz, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que põe à prova os que declaram ser apóstolo e não são. E descobriu que são mentirosos. Você perseverado em provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Talvez, sim, como Pedro, os grandes desafios do nosso tempo e por conta
desses desafios, Jesus está nos mandando essa palavra de resgate, para resgatar a nossa motivação correta de toda a mensagem bíblica. Nosso amor a Deus, um amor incondicional. E em resposta desse amor incondicional, o nosso cuidado com o próximo, apacentar as ovelhas. A igreja de Éfeso era bem teologicamente. A igreja de Éfeso era conhecida pelos seus esforços, uma igreja perseverante, uma igreja firme, uma igreja culto de adoração, oração, quem sabe uma igreja dizimista, uma igreja que vinha para a escola bíblica, uma igreja que conhecia Jesus, mas fria no seu amor. E foi esse o ponto em que Jesus quis tocar em Pedro. Pedro, você conhece muita coisa, mas o seu amor não está correspondendo. E aqui, eu queria perguntar, como uma pergunta reflexiva. Você ama a Deus? Se eu estivesse aqui como um mensageiro de Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em mim, em nós, e perguntasse a você: você me ama? Ou seria a resposta da igreja moderna hoje: sim, Senhor, eu sou seu amigo. E você? Você que está, quem sabe, nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Você que é membro dessa igreja, que acompanhou Jesus, que acompanha Jesus, qual é o seu nível de amor por Ele? É um nível que fica revelado por conta do seu cuidado em outras pessoas? Tem fruto, tem de comer na sua vida? Se Deus estivesse perguntando para você: Pedro, tu me amas? Qual seria a sua resposta? Queria convidar aqui a equipe de louvor para estar aqui à frente e te levar a esta reflexão. Somente depois de um afeto restaurado, da essência do Evangelho sendo pregada na vida de Pedro, amar ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Somente depois que eu e você, a igreja, os discípulos de Jesus, que viram Jesus ressurreto, somente depois desse entendimento e desse afeto restaurado, é que nós podemos ser igreja. Não adianta nada o conhecimento bíblico. Paulo diz: se eu não tiver amor, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso distribuir todos os meus bens para os pobres, mas se eu não tiver amor, não serve. E o nosso amor, ele é revelado por meio das nossas obras, por meio do cuidado. Deus não está aqui na pessoa de Jesus Cristo fisicamente. E Ele fala: então, cuide das minhas ovelhas, cuide das pessoas. Igreja, nós vivemos um tempo em que o amor esfriou. Nós estamos nos últimos tempos. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser forte, vibrante, e que ama e que cuida. Meus irmãos, nós temos resquício desse amor, nós vemos esse amor. A obra missionária dessa igreja é fruto de amor. Ir lá para o hospital de base amanhã oferecer cachorro quente para pessoas que a gente não conhece, isso é amor, isso é cuidar de ovelhas. Mas parece que nós somos alheios a isso tudo. Parece que alguns de nós não se importam com a obra missionária, com a oferta missionária, com a oração pela família, e por conta disso, a resposta que nós damos a Deus: olha, Deus, eu tenho o Senhor como meu conhecido. Ó Deus, eu já ouvi falar do Senhor. Mas esse amor sacrificial, que dá a sua vida pela igreja, isso que está faltando em parte da igreja moderna, meus irmãos. Nós estamos preocupados com ter, com conquistar,
com prosperar e nos esquecendo das pessoas que estão precisando do nosso lado. Temos um trabalho evangelístico aqui na Cracolândia, em Ceilândia, meus irmãos. Toda última sexta-feira do mês nós vamos lá. Talvez você nunca foi, talvez não foi porque não deu, você faz faculdade, alguma outra coisa, está envolvido em algum projeto de Deus, beleza, mas tem gente que em casa, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Temos projetos missionários dessa igreja, fomos lá em Abadiânia ontem. Tu me amas, cuida de Abadiânia. Tu me amas, cuida de Ponte Alta, cuida dos missionários, tu me ama, oferta da igreja, faça alguma coisa por alguém. Pare com esse trabalho contraproducente, não está dando nada. Talvez seja esse o desafio hoje da igreja. Precisamos estar com as nossas agendas cheias de compromisso, correndo para lá e para cá, e no final, lama e lodo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, você que nos visita, essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Restaurar, resgatar o amor de Deus, o nosso amor para com Deus, e em decorrência desse amor para com Deus, o nosso cuidado ao próximo. Olha, meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui nessa igreja. Estou aqui há quase 20 anos, pouco mais de 19 anos. Eu não sei de fato quanto Deus vai me permitir permanecer aqui, mas tem uma coisa que eu quero ser lembrado nessa igreja quando eu sair daqui, Del. É quando você estava lá passando por uma dificuldade. Eu estava lá demonstrando carinho e amor pela sua vida. Eu quero ser reconhecido como você. Agora há pouco estava ali no meu gabinete passando uma luta enorme, meus irmãos. Mãe está entre a vida e a morte, no hospital. Só Deus sabe a luta que eu estou passando. Entrou um membro ali da igreja e falou: pastor, eu vim aqui orar por você. E eu orou ali no meu gabinete. A importância desse cuidado. E é tão lindo. Eu falei: eu vou para o púlpito. Falei para ele: por conta dessa oração que você fez por mim. É esse cuidado que Deus espera de nós. Quantas pessoas estão do nosso lado, sentadas do nosso lado, passando uma luta de desespero, de luto, e de vergonha, de fracasso, de dor, e a gente está seguindo a nossa vida. E Jesus falou: nós somos uma comunidade diferente, e que temos que demonstrar o amor às pessoas. Eu louvo a Deus porque eu sou amado, eu sinto que eu sou amado por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus. Mas nós precisamos demonstrar isso para as pessoas que estão lá fora. E Deus está te perguntando essa noite: tu me amas? Cuide da obra missionária da igreja. Tu me amas? Vai fazer evangelismo uma manhã no hospital de base. Vai. Tu me amas das pessoas. Eu quero sair daqui lembrado. Ensinei teologia, porque a partir de agora você sabe definir o que é a escatologia, o milênio. Pastor Lúcio Flávio uma vez naquela noite pregou, e eu lembro perfeitamente como é que vai ser a dicotomia, corpo e alma. Eu quero ser lembrado disso. Eu quero ser lembrado porque no dia que você fez aniversário, eu fui lá na tua casa e cantei parabéns por você. Mas no dia que você estava doente, eu fui lá no hospital e te visitei. Porque eu cuidei de você. Porque eu amo a Deus. É assim que nós vamos ser diferenciados. Segundo Mateus 25, eu tive fome, eu tive de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Vem, Pai. É assim que nós seremos diferenciados. Sair dessa geração ativista. De aquilo que nós estamos fazendo, principalmente está contrário à vontade de Deus, não produz nada, absolutamente nada. Voltar para o primeiro amor. Foi o desafio da igreja de Éfeso, foi o desafio de Pedro, vamos voltar para o primeiro amor. E a partir daí, as coisas vão mudar. A partir daqui, Pedro foi transformado. A igreja saiu como uma avalanche pela história. Nós vamos entrar em Atos daqui a pouco.
mudança, o meio do Espírito Santo na vida da igreja e o poder de cuidar das pessoas. A louvar com esse cântico antigo, eu quero voltar ao início de tudo. Vamos fazer esse cântico como uma oração, uma confissão de arrependimento e reconhecimento de que nós precisamos sim voltar ao primeiro amor. Vamos louvar o Senhor. Se você puder ficar de pé.